por falar em mundo melhor, num país melhor, domingo agora é um compromisso nosso, ir até as urnas e votar. Sim, Papa Francisco já disse, não é, Padre Diego? A importância da gente assumir a nossa responsabilidade, porque política não é coisa suja, não. Sujeira é aquilo que a gente precisa limpar e depende da gente. Com certeza, né, Dani? A política faz parte da estrutura social, justamente para organizar a nossa sociedade. É uma estrutura humana, mas inspirada também por Deus. E Deus também exige de cada um de nós uma postura consciente para exercer bem também o nosso direito de escolher bem os nossos governantes. Então a igreja sempre iluminada pela essa força do Espírito Santo, também traz uma palavra de conscientização a todos nós cristãos, para que tenhamos muita esperança, muito cuidado também ao escolher os nossos governantes. E aí é compromisso nosso, especialmente aqui da TV Aparecida, juntamente com a CNBB, um projeto para a gente aprender, gente, e também agir, claro. Para falar sobre esse assunto, minha querida amiga está aqui comigo hoje, com o Padre Diego. Camila Moraes, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Dani. Como é bom encontrar você aqui nesse cenário novo, lindo. Aproveito para agradecer que você é a nossa amiga, está aqui no nosso cenário novo, né? Obrigada, viu? Bom dia, Padre Bom Diego, dia. tudo bem? Bem-vinda ao nosso sofá da Hebe Camargo. Então, gente, só senta estrela. Segundo ele, só senta estrelas. Ah, é? Palavras de Todos Padre nós Diego. aqui, olha que Olha só. beleza, né? Estrelas de Bom Nossa dia Senhora. para você de casa. Dani, você disse bem, né? Domingo nós temos um compromisso, e é um compromisso que a gente não pode fugir da raia, não. Viu? Não. Porque a gente vai escolher aí os nossos governantes a nível, né, no nosso poder executivo e legislativo, presidente, vice, governadores, vice, deputados federais, estaduais, distritais e senadores. E por isso, sabe, Dani, Padre Diego, a gente precisa sempre buscar orientações. Certo. O que a igreja fala? A igreja ela não fala de nenhum partido político e nem de uma ideologia partidária. Mas a igreja procura refletir, propor reflexões sobre o bem comum. O Papa Francisco fala muito bem sobre isso na Fratelli Tutti, a encíclica dele, sobre o bem comum. E ele fala também que a política é a forma mais alta da caridade. Quando a gente pratica a política, a gente está praticando a caridade, promovendo o bem do próximo. Por isso, a TV Aparecida e a CNBB organizaram um programa que chama CNBB Orienta por uma Política de Paz. E esse programa vai ao ar na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, propondo reflexões do que você, eleitor, precisa refletir na hora de ir às urnas. Será que eu preciso olhar só para o meu próprio umbigo? Será que eu vou olhar só o que é bom para mim? Exatamente. Não é, Dani? Às vezes a gente olha só para a gente e esquece do resto, né, do coletivo. Eu não vou né? mexer com isso não, porque isso daí não presta, não tenho o que fazer. Tenho que fazer, sim. A começar pela atitude. O que vocês vão discutir nesse programa, Camila? Nós vamos trazer os pontos importantes do Brasil de hoje. A fome, o desmatamento, a educação, moradia, segurança pública são pontos-chave que a gente precisa analisar na hora de votar. E aí eu quero pedir licença para vocês e falar para o eleitor que está lá em casa. Olha, a gente está na última semana antes das eleições. Pode ter certeza que você, aí na sua casa, pode chegar um candidato aí na noite de sábado para domingo, de sexta para sábado, querendo comprar o seu voto. Não venda o seu voto. Candidato que vai na calada da noite comprar o seu voto, comprar a sua dignidade, ele também vende propostas lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados. Então, não venda o seu voto. Eu sei que a gente vive uma situação muito complicada, crítica, de fome, miséria, educação, segurança. Mas olha, quem não elege a sua escolha, quem não vota, quem não vai às urnas, não pode reclamar depois. Exatamente. Então, por mais que você nesse momento esteja passando por necessidade, não venda o seu voto. Escolha aquele candidato que vai pensar no bem de todos. E olha, não é? a gente você pode até se sentir um pouquinho perdido, né? Falar, nossa, mas já tá aí, eu nem sei por onde começar. Fica tranquilo que dá tempo. Dá só uma olhadinha no programa que você vai acompanhar na quinta-feira e aí você já vai aprender e quem sabe já vai mudar a sua atitude. Veja só.
Esse programa, que é uma iniciativa da TV Aparecida e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quer refletir com você, eleitor, pontos para que no momento do seu voto você possa escolher com consciência e com o desejo de um país melhor para todos. Qual é o projeto político que está por trás desse candidato? É realmente algo que privilegia esse conjunto de condições sociais que favorecem o pleno desenvolvimento da pessoa? Grande parte da nossa população pobre, historicamente excluída, e aí é uma população que tem rosto, que tem cor, né? Que são jovens, que são crianças, que são pretos, porque trazem a herança escravocrata. E quando a igreja se pronuncia dessa maneira, nós vemos um tempo tão difícil que os bispos tiveram que, em 2018, na 56ª Assembleia, escrever que a igreja faz isso por causa do Evangelho. Ou seja, a igreja não faz isso por opção partidária, política, a igreja denuncia, cobra por causa do Evangelho. Então, que nós participemos de forma consciente da política, das eleições, de forma que nós possamos fortalecer a nossa democracia. É tempo do voto consciente, para que possamos encantar a política, fazê-la sempre e cada vez mais uma expressão bonita da caridade, caminho para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Muito importante, viu? E se você está acompanhando isso, faça o mesmo processo aí na sua casa, converse com as pessoas. E, gente, vamos falar a verdade, né? A política, para muitos, assim, virou igual time de futebol, né? São times, Exato. essa polarização. A gente precisa reorganizar essa ideia, né, padre? Sabe, Dani, eu lembro muito da figura de Jesus. Jesus era uma figura pública e ele lidava com situações muito concretas de conflitos do seu tempo. Mas Jesus não tinha um partido. Jesus defendia valores em defesa da vida, em defesa do bem comum, para a promoção do bem da sociedade e da fraternidade entre as pessoas. Então, os valores são muito mais essenciais do que um posicionamento político. Nós, cristãos, temos que ter Jesus sempre como nosso modelo, nosso exemplo, para exercer bem a nossa cidadania e o nosso direito no voto. Então, quando você for fazer a sua escolha, lembre-se disso. Os valores, aquilo que de fato faz sentido para a nossa fé cristã católica. Jesus, ele defendia a dignidade de toda a vida, Sim. de toda a experiência humana. Então é importante que na hora de exercer o voto, nós também pensemos nas atitudes de Jesus. Jesus muitas vezes pegou o chicote, expulsou os cambistas, né, do templo e nessas atitudes de Jesus, ele também nos ensina esses valores. A casa do meu Pai é o lugar da paz, é o lugar do reino. E como Camila falou, eu acho que é importante para você. É difícil? Pensa que se a fala de cada candidato fala sobre o bem comum, que é o que a Camila começou aqui falando e o que o padre está falando. É exatamente o que o meu candidato fala. É sobre o bem comum? É um bem para todos, todas as pessoas, sobre todo o nosso país? É um bem para todos realmente? Ou não? Essa fala ela está muito virada, né? Privilegiando o né? grupo, exatamente. E eu acho que vocês falaram um ponto central aqui sobre a paz, sabe? É por uma política de paz. A gente chegou num momento do Brasil que a gente não precisa que as famílias briguem entre si, que os amigos briguem entre si por causa de candidatos. A gente precisa pensar que nós vamos eleger candidatos e a gente não fala só do presidente, a gente fala dos governadores, dos deputados, dos senadores, mas que vão promover a paz no país. Sabe o que eu queria que você fizesse aqui rapidinho, só para a gente entender um resumo? Fala então assim, o que exerce cada um para a gente entender. E se você que está acompanhando ainda quer aprender mais sobre a função de cada um, procure. Tem no portal A12 também. Presidente. O presidente, ele vai organizar a casa.
Ele vai sancionar as leis que foram feitas na Câmara dos Deputados. Então, o deputado, ele faz a lei, ou por iniciativa popular, ele apresenta esse projeto de lei para os deputados. Os senadores também avaliam essas leis para que possam ser aprovadas e o presidente sanciona as leis. Então, o Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e os senadores, eles vão fazer as leis e fiscalizar o que o presidente tem feito. Por isso, a gente acompanha muitas vezes as CPIs, porque os deputados e os senadores, eles fiscalizam o que o presidente está fazendo, se está bem para o povo ou não. Então, o presidente cuida do povo geral. E ele executa, o presidente. Executa. Os governadores cuidam dos estados, do povo do estado, e executa a lei também, certo? E aí tem os distritais também, que funcionam da mesma forma como os federais e os estaduais, mas quando há distritos. Então, aí os deputados distritais também têm essa missão. E aí o que é importante? Você cobrar o seu candidato, cobrar quem você elegeu. Porque se o deputado ele tem a obrigação de fazer leis, de conseguir verba para poder investir em segurança pública, educação, saúde, você precisa fiscalizar se esse deputado está fazendo isso para as pessoas. Então, cada um tem a sua função e um não pode querer a função do outro, sabe? Exatamente. Cada um tem que respeitar. Está organizado, Nós né? temos 3 poderes independentes. Então, o judiciário, o legislativo e o executivo são poderes independentes que precisam funcionar harmonicamente para o bem do Brasil. E por isso é muito importante também o respeito às instituições, né? Sim. O respeito aos poderes que já estão constituídos né? na nossa própria Constituição Federal. Exatamente. Né? No nosso próprio sistema de governo. Sim. Então é muito importante que nós tenhamos consciência do nosso voto, pensar também que política é o nosso exercício e o nosso dever como cristãos, como membros da igreja, como pessoas de fé. Nós também devemos exercer este nosso direito. Eu acho que, mais ou menos assim, o não votar é como se a gente saísse da nossa casa e deixasse tudo lá dentro, Exatamente. né? Deixa quem quiser lá fazer o que quiser. Eu não tenho responsabilidade E o Papa nenhuma. saísse da Papa nossa Francisco tem uma palavra muito forte para isso, é um pecado social. Exatamente. Quando nós negligenciamos o nosso direito e o nosso cuidado com a vida e a nossa casa comum, que é nosso país, a nossa sociedade. E assim, sabe, padre, se eu pudesse só dar uma última palavra aqui, nós lutamos tanto pela democracia no nosso país, nós vivemos tempos tão difíceis no passado, que as mulheres não poderiam votar, os negros não poderiam votar. Nós passamos por revoluções tão bonitas no nosso país. E agora a gente tem pode. vez. Então vamos votar, né? É isso, exatamente. Cara, obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Obrigada. É muito bom estar com vocês aqui. Bom demais, Alegria. viu? Parabéns pelo trabalho. Então, quinta-feira, 7h30 da noite é o nosso compromisso. Mas eu fiquei